Terça-feira está começando o nosso programa de hoje. Vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, que está conectado já aqui com a gente, conversando com a gente diretamente de Natal, de forma remota. A gente vai conversar sobre a reforma da Previdência Estadual, que hoje teve decisão lá na Assembleia Legislativa. A gente vai falar sobre isso já já. Antes, a gente fala um pouquinho aqui da Covid-19. Você também sabe que pode participar do nosso programa, pode mandar sua pergunta para o deputado Kelps Lima, ou também pode trazer qualquer outro assunto aqui para a gente que envolva o cenário político em que nós estamos vivendo, o contexto que a gente está vivendo com essa pandemia, com as eleições vindo aí. Participe do programa. Qual é a sua demanda do seu bairro? O que é que você está pensando sobre o que a gente está vivendo? Tem alguma dúvida? Denúncia? Desabafo para fazer? Participe, mande sua mensagem no Twitter, @cenapoliticotcm, tem o facebook.com/cenário político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenário político TCM. E agora vamos para os números do Rio Grande do Norte, os números dessa terça-feira, dia 14 de julho, tem aí. Cadê os números, pessoal? Tá aí, dados epidemiológicos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Hoje, no dia 14 de julho, casos confirmados 40.324, 1.432 mortes aqui no nosso estado. Casos suspeitos são 54.131. Mortes por investigação, aí aguardando resultados de exames para definir se a causa foi mesmo Covid ou não. São 186. Vamos para a ocupação dos leitos. Na região oeste, a ocupação dos leitos está em 85%. Na região do Pau dos Ferros, ali, 90%. Região metropolitana de Natal, 84%. Na região Seridó, 80%. E na região de Mato Grande, a situação não está boa, 100% de ocupação dos leitos. A fila de espera por leitos de UTI tem 9 pacientes neste momento. A fila de espera por transporte de pacientes que precisam de UTI está em 15 pacientes. Então, esses são os números do estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora para as cidades aqui da região oeste, tomando como base a capital Natal, que tem 15.150 confirmados e 596 mortes. Mossoró, 3.916 casos confirmados e 151 mortes. Apodi, 946 casos confirmados e 14 mortes. A Sul tem 607 casos confirmados e 32 mortes registradas. Lá em Caraúbas, são 193 casos confirmados da Covid-19 e 2 mortes. Em Felipe Guerra, 84 confirmados, uma pessoa já morreu por Covid. Governador de Cerrosado, 77 casos confirmados e Upanema, 38 confirmados e 2 pessoas morreram pela Covid-19 em Upanema. Daí, então, pessoal, esses são os números atualizados de hoje. Acabou de sair um boletim antes da gente começar, então deve ter atualização em relação a Natal e Mossoró, já que alguns desses números foram pegos do último boletim, que havia sido divulgado ontem. E, por falar em pandemia, amanhã tem nova fase de retomada das atividades econômicas. O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado, o DOI, 4 portarias que regulamentam a continuidade do plano de retomada gradual da atividade econômica a partir de amanhã, dia 15. As portarias se referem ao início da segunda fração desta fase 1, que foi adiada do último dia 8 para o dia 15, e tem também a fração 2, a parte 1, e tem a parte 1 da fase 2, é isso mesmo, que já estava marcada realmente para amanhã. Então, amanhã deverá abrir a fração 2 da fase 1, que são serviços de alimentação de até 300 metros quadrados, restaurantes e food parks, estabelecimentos com até 600 metros quadrados com a porta para a rua, comércio de móveis, eletrodomésticos e colchões, lojas de departamento e magazines não localizados dentro de shopping centers ou centros comerciais,
agências de turismo, comércio de calçados, de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca, instrumentos musicais e acessórios, de equipamentos de áudio e vídeo, de eletrônicos, informática, equipamentos de telefonia e comunicação, joalherias, relojoarias, bijuterias, souvenirs e artesanatos, comércio de cosméticos e perfumaria, plantas e flores e artigos usados. Tá aí, ufa! Amanhã também tem, então, o início da segunda fase, a parte 1 da segunda fase, que abre as academias de ginásticas, boxe de crossfit, estúdio de pilates e afins, desde que não utilizem ar-condicionados. Daí são os estabelecimentos que a partir de amanhã estão liberados para abrir. Lembrando que esses dados aí dessas portarias são do Estado. Se o seu município tem um decreto municipal, vale o decreto do seu município. Se o seu município não tem um decreto municipal, vale esse aí do governo do estado. Aqui em Mossoró tem o decreto próprio, mas é mais ou menos a mesma coisa dessa parte aí dos estabelecimentos de esporte e de shopping sem ar-condicionado, amanhã aqui em Mossoró. Então agora a gente já vai para a nossa entrevista com o deputado estadual Campos Lima, que está conectado aí com a gente. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Vendo você sentadinha aí, que saudade de Mossoró, que saudade aí de sentar pertinho de vocês para falar sobre política, para bater um papo, rever os amigos. Mas se Deus quiser, já já a gente tá junto de novo, todo mundo. Pois é, por enquanto fica virtual, né? Eu pensava que ia fazer só campanha com o celular na mão, agora eu estou fazendo entrevista também com o celular na mão. Pois é, tem que ser tudo. Agora é sessão da Assembleia Legislativa, é campanha eleitoral, é entrevista, é tudo com o celular. Deputado, a gente estava trazendo aqui os números da Covid. Qual é a avaliação que o senhor faz desses números aqui no Rio Grande do Norte? E como é que a Assembleia tem auxiliado a administração estadual no combate à pandemia? A Assembleia, a administração da Assembleia, eu não faço parte da mesa diretora, a bancada de solidariedade optou por não fazer parte, mas a Assembleia fez algumas repasses de recursos, compras de material, criou a comissão do coronavírus. Eu fui designado para ser o presidente, para acompanhar as ações, fazer sugestões, e, por exemplo, foi dentro da comissão que a gente começou a discussão sobre a perda de recursos que o Rio Grande do Norte perdeu no consórcio Nordeste, 5 milhões de reais, e a partir do trabalho feito na comissão, o Solidariedade entrou com ação na justiça e hoje o Rio Grande do Norte está proibido de enviar mais dinheiro para o consórcio e, com isso, deixar de perder dinheiro, porque perdeu muito dinheiro que está fazendo falta na saúde. A Assembleia podia fazer mais, a Assembleia como um todo, mas, infelizmente, a lógica desse mandato não é tão diferente dos mandatos anteriores. A maioria da Assembleia dos Deputados, infelizmente, adere ao governo em troca de cargos e perde a capacidade crítica e aceita tudo que é feito sem inclusive, utilizar a inteligência que uma parte dos deputados tem de capacidade de trabalho, porque tem que ficar calado, não pode fazer crítica, porque senão perde os cargos que indicou. Isso é uma pena, porque são pessoas que tinham uma contribuição maior a dar ao Rio Grande do Norte. Deputado, quais são os projetos que o senhor já apresentou no sentido, como deputado, em relação à Covid-19? Projeto de lei, Carol, não é uma coisa tão simples. Eu sou formado em Direito, eu até apresentei alguns relativos à suspensão de pagamentos de juro e multa de conta de água, de luz, realoquei emendas parlamentares, mas o deputado ele pode apresentar muito poucos projetos, porque a grande maioria é de competência do Poder Executivo. Infelizmente, a Assembleia, muitas vezes, deixa passar projetos inconstitucionais para se fazer demagogia com um deputado ou outro. Hoje, inclusive, foi tema da reunião do colegiado de líderes, eu disse isso. Eu disse, olha, eu não posso estar apresentando projetos inconstitucionais só para fazer demagogia. A gente tem que abrir um canal de diálogo com a governadora. Eu reconheço que o líder, nesse sentido, está fazendo um bom canal. Semana que vem mesmo eu vou sugerir um projeto à governadora para que ela apresente e não eu, porque é inconstitucional. O deputado não pode criar despesa para Poder Executivo, nem deputado, nem vereador.
Então, ações que gerem dinheiro não pode. Eu realoquei todas as minhas emendas para a saúde. Esse ano, qualquer emenda que seja liberada vai ser para o Covid, porque todo o dinheiro tem que ser colocado nisso e está certo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente volta e fala um pouquinho sobre reforma da Previdência do Estado.